Fala pessoal, o GM Evandro aqui e seguimos com o nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com, buscando aí os 2.200 de rating. A ideia desse desafio é ir te explicando lance a lance, tudo que eu vou pensando para que você possa ir aprendendo também e também você possa subir o seu rating aqui no chess.com. Então vamos começar aqui, bora dar o start no desafio. Primeira partida jogando de brancas, vou jogar com E4. Ele jogou aqui uma defesa siciliana. Eu vou jogar com o cavalo F3. A princípio eu quero jogar com D4, abrindo a defesa siciliana. Cavalo por D4. E vamos ver qual siciliana que ele vai escolher, né? Vou jogar aqui com o cavalo C3. E ele jogou aqui a siciliana Najdorf, que é uma das sicilianas mais jogadas, né? Acredito que a Najdorf é a siciliana mais jogada. E aqui eu tenho muitas opções para enfrentar a Najdorf. Quando você for escolher, você vai escolher a sua opção, a sua variante, de acordo com o tipo de posição que você quer jogar, tá? Então, qual que é a vantagem de você jogar de brancas? Né? Então, muita gente às vezes pergunta isso, mas por que que o branco tem uma vantagem? A grande vantagem das brancas é poder escolher o tipo de posição que você quer jogar. Você quer jogar um pouco mais agressivo, se você quer jogar um pouco mais posicional. Por exemplo, eu vou jogar aqui o lance bispo G5. Esse lance, ele já é uma opção bem agressiva das brancas, né? A opção mais agressiva que o branco tem é o bispo G5, que agora eu faço F4 e o meu plano é jogar com dama F3 e roque grande. E vai surgir aqui essa posição com roques em alas opostas. Essa aqui é uma das posições mais teóricas da Najdorf, uma das posições mais críticas que existe. E agora eu tenho dois planos, né? Nessa posição eu tenho o plano de jogar com bispo D3 e torre 1, muitas vezes com a ideia de sacrificar o cavalo em D5, ou eu tenho o plano de jogar G4, com a ideia de tomar em F6 e fazer G5. Bom, ele jogou aí com B5, por enquanto tudo teórico até aqui, nada de novo na posição. Eu vou tomar de bispo em F6, seguindo o meu plano de jogar G5. Agora G5, cavalo D7. E o lance é F5, sacrificando aqui o peão de G5. Ele tá jogando tudo ao toque, né? A posição, como eu falei, é uma posição que é bem teórica. Joguei F6, tomei F6, por G7. E para falar a verdade, meu conhecimento teórico assim dessa posição vai até aqui. Agora eu já tô caçando os lances, né? Ele provavelmente ainda sabe mais lances, porque aqui que tá começando, na verdade, né? É que essa variante não é uma variante que não faz parte do meu repertório, então o que eu conheço é conhecimento de partidas, né? Eu acredito que o lance é torre G1, com a ideia de torre G7, sacrificando essa qualidade. E se ele jogar com B4, a ideia é cavalo D5, sacrificando a peça mesmo. Acho que é mais ou menos por aí que joga essa posição. Agora, faz sentido o sacrifício de qualidade? Torre G7, bispo G7, F G7, torre G8 forçado. E agora, o que que vai justificar esse sacrifício? Porque dama F6 ele joga dama D8. Dama H6, ameacei dama H7. Hum, Parece interessante, pra falar a verdade. Não sei o quanto é bom esse sacrifício, mas parece interessante. Vou jogar torre G7, sacrificando. Ele não pode rocar agora, que tá caindo F7. E se tomar, toma torre G8. Não tá tão claro assim como que eu vou jogar, mas acredito que tem uma certa compensação esse peão em G7. Eu acho que ele fica muito forte. Bom, ele jogou B4, tocando no meu cavalo. Tô querendo sacrificar, cavalo D5. Peão toma, peão toma. Uma pergunta aqui. Tem vários candidatos, agora vamos ter que calcular, né? Já que não calculou até agora, vamos ter que começar a calcular na posição. Porque eu tenho, por exemplo, torre F7, que é um candidato, dama H5 também.
Por exemplo, o dama H5 é que ele tá podendo rocar grande. Tem que considerar esse lance sempre. Cavalo D5, peão toma, dama H5. Esse não vai funcionar. Essas posições, ó, uma dica. Se for jogar esse tipo de posição, esteja bem preparado. Conheça bem a posição, a parte teórica também, porque chega um momento que a posição fica insana, né? As complicações. Hum, F5 ainda não. O problema é que muitas posições ele tá rocando grande. Eu não tô conseguindo fazer funcionar o torre F7, o dama H5 por conta do rock grande que tá rolando em muitas posições. Se eu jogar esse cavalo D5, peão toma, toma G7, FG7. É. Vamos lá, né? Vamos sacrificar mais peças aqui, jogar esse cavalo D5. Eu tô pensando em simplesmente tomar. E tomar D5, porque agora surge ideias de torre E1 cheque, cavalo C6, torre F7. E se ele joga, por exemplo, o bispo G7, FG7, torre G8, dama F6. E tá vindo torre E1. Isso aqui eu não tô ganhando já? O que você vai fazer contra a dama F6? Se cavalo E4, torre E1. E não para a torre por E4. A grande questão é, né? O que você vai fazer contra a dama F6? Dama D8, torre E1. Cavalo E4, torre E1 de novo. Eu não tô vendo o que ele vai fazer contra esse lance, contra a dama F6. Que eu tô com essa ideia de torre E1 cheque no próximo. Se jogar dama D8, torre E1 cheque. Aí ele vai ter que devolver uma das peças. Jogar o bispo E6 ou o cavalo E6. E daí, no mínimo, eu posso tirar minha dama para H6 e já tá caindo essa peça, né? Fora isso, o que que ele pode tentar fazer? Torre por G7, talvez. Torre por G7, porque se torre é um cheque, ele joga rei F8. E torre por G7, se dama por G7, aí ele roca grande. Bom, daí beleza, né? Aí eu tomo em F7. Ele jogou cavalo E6 direto. Esse eu não tava esperando. Agora tem que considerar cavalo F5, que ameaça mate em 1, né? Cavalo F5 ameaça dama E7 mate, e se jogar dama D8 tem o cavalo D6 cheque, mate também, né? E cavalo F5, o que que ele pode tentar de defesa, então? Porque ameaça em dama E7, ele vai ter que tirar o bispo. Ele pode tentar, por exemplo, um bispo A4. Bispo A4 ameaçando mate. Isso pode ser uma ideia. Cavalo F5, bispo A4, bispo D3. Isso é mais ou menos forçado. E, bom, se eu jogar F por E6. Será que é mais forte? D por E6. F por E6. Cavalo por E6. Peão toma, dama toma, já tá ganhando. Eu tô achando que tomar em E6 é inclusive mais forte. Já toma direto. Tomar em E6. Eu tava nessa dúvida, né? Se jogava o cavalo F5 primeiro ou não, mas isso aqui já é suficiente já. Achei que ele fosse jogar dama E7. Esse aqui já perde muito, né? Que eu tô tomando em E6 com cheque, tá caindo em G8, tá caindo na 8. Aí caiu todas as peças já. Toma em G8 com cheque. Aí tá caindo na 8, tá promovendo, aqui vai ter que abandonar. Essa posição realmente ela é bem tática, é uma posição bem agressiva de jogar. Vamos dar uma olhada aqui na revisão da partida para ver se foi tudo mais ou menos ok. Vamos ver na revisão como fica. Peraí. Deixa eu ver se tá certo.
É, porque sacrificamos aí um monte de peças. Bom, lá mais ou menos preciso ali, 90,3. Tem um lance brilhante ali no meio. O que que ele deve considerar brilhante? Cavalo D5, talvez? 75,4 do meu adversário. Ele não jogou muito preciso. Vamos dar uma olhada agora, lance a lance, o que que rolou aqui nessa partida. Esse é um dos momentos que é mais interessantes, né? Que sempre o Stockfish fala que eu tô errado. Então eu vou e explico pra você aqui lance a lance, tudo. Parece que tá tudo certo. Aí quando você coloca no computador, ele fala que ele não gostou de nenhum dos lances, né? É a vida aqui do. Quando você vai ver no computador, é a vida do jogador de xadrez, né? Você acha que jogou bem, mas o computador, na maioria das vezes, ele discorda. Vamos lá, ó. Joguei bispo G5, então, variante bem legal se você quer jogar um xadrez mais agressivo contra a siciliana. Joguei com F4, já ameaça D5, ele faz bispo E7, dama F3, dama C7 e roque. Então, por enquanto, nada demais assim na posição, basicamente são lances teóricos, né? Não tá acontecendo nada aqui, então assim, se eu for passar para você o que que eu tô pensando até agora, bom, eu só tô lembrando das partidas que eu conheço nessa posição, né? Então, bispo F6, G5, cavalo D7, F5. Aqui o bispo G5 é o mais jogado, mas eu sei que dá para jogar esse cavalo C5 também. Beleza, e aqui eu joguei torre G1. Então, o meu conhecimento nessa variante, ele acaba mais ou menos por aqui. Eu lembrava de alguma partida que jogou assim torre G1, torre G7, e que isso era interessante, né? Mas olha, posição super equilibrada, vamos ver o que que acontece a partir de agora, né? Ele jogou esse bispo D7, que não tem cara mesmo, né? Corta a comunicação das peças. O negócio dessa Najdorf bispo G5 é um lance errado já pode acabar a partida, percebe? Ele jogou bispo D7, desenvolvendo a peça. Já deu 1,50 aqui já deu decisiva. Qual que era o lance? Bispo B7? É, bispo B7 era o lance. Mesmo assim, já sobe um pouquinho, já ele dá um bispo H3. E no caso de B4 cavalo D5, né? Vamos sacrificar a peça. É, eu lembrava de uma posição mais ou menos assim, um B4 e cavalo D5. Bom, mas aí não aconteceu nada disso, ele jogou bispo G7. Torre G7 parece bom. Vamos ver se é o melhor. Ele tá dando um A3. A3 o lance. Mas o meu sacrifício de qualidade é razoável. É razoável, tá mais de um ponto. Agora tá subindo, na verdade. Ah, olha só. Stockfish que não entende meus lances. Ó, esse episódio. Ele que tá confuso. Ó, agora começou a dar o Torre G7 como o primeiro lance. Torre G7 é o primeiro lance. Sacrifício de qualidade. Bom, a ideia é se tomar em G7, FG7, Torre G8. Eu queria jogar dama F6, que já é ruim já. O melhor é E5. O melhor é E5. D5. E agora dama F6. Se dama D8, ignora tudo. Se ele toma agora em F6, toma e acabou, né? Então ele já dá um B4 com a ideia de bispo D3 e bispo por H7. Torre G8. Então assim, Torre G7 foi fino, foi o lance, mas pelos motivos errados. Bom, mas ele não tomou, ele jogou aqui com B4. E aí veio o cavalo D5, ele gosta. Cavalo D5 exclama. Não tem jeito, né? Você entrou numa variante como essa, tem que ir pra frente aí, tem que jogar o cavalo D5. ED5, ED5. E agora ele que tem que lidar com todas as ameaças aí da posição. Tem cavalo C6 chegando, torre E1, tem cavalo E6. Enfim, então um monte de lances aqui para ele pensar. Se ele roca grande, torre F7, tá vindo bispo H3, cavalo E6 também. Essas posições são um inferno jogar de pretas. O cara tem que conhecer muito bem, porque assim, os lances das brancas são fáceis, né? Você vai sacrificando e o ataque vai indo. Claro, tem hora que pode acabar as peças, né? Mas tomou em G7, que ele já interroga. Ele acha que tinha que tentar rocar grande mesmo. E agora a dama F6 ele não acha mais preciso. Ele acha que torre E1 cheque. Torre E1 cheque, rei D8, dama F7. Tá dando aí 9 pontos de vantagem. Mas dama F6 tá ganho ainda. Ele dá aí 3 pontos de vantagem, então tá bem ganho. Tinha que jogar a torre por G7, que é aquela variante que eu falei. Torre G7, roque grande. Ele jogou cavalo E6 também. E aí já era, né?
Bom, legal a partida, mais ou menos ok. Me diz aí o que você achou. Você gosta desse tipo de posição, né? Essas Snyderfish aí, bispo G5, esses sacrifícios de peça que acontecem na Siciliana. Se você gosta disso, bispo G5 é uma ideia interessante aí para colocar no teu repertório. Bom, e se você curtiu esse vídeo, aproveita para deixar um like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal a poder entregar para mais pessoas aqui o conteúdo. E deixa aí nos comentários o que você achou, beleza? Bom, vamos então encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.